Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube. Tem aumentado bastante, isso é muito importante, tá bom? Principalmente a mensagem que nós colocamos, né? Que é dizer até amanhã. Se você não tem alguma coisa para escrever, algum comentário, né, alguma coisa que você não quer escrever, você só escreve até amanhã, que é o nosso compromisso de estarmos juntos aqui amanhã estudando. Tá bom? Então aqui o estudo é diário, todos os dias. Então vamos lá, nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 45. Essa revelação veio para nos trazer alegria, felicidade. Espero estar cumprindo, né, o propósito dessa sessão aqui, que hoje nós possamos ter felicidade também com a mensagem que o Senhor deixou para nós. Nós estudamos ontem do versículo 1 ao versículo 10, então hoje a gente vai dar continuidade aqui do versículo 11 em diante. Tá bom? No versículo 10, após o Senhor explicar que ele vai ser nosso advogado, que vai estar junto conosco no dia do julgamento. Bom, após explicar tudo isso, ele fala: entrai nele, ou seja, no convênio. Aqui no versículo 10, ele falou que ele deixou no mundo o seu eterno convênio. Nós precisamos fazer convênio com o Senhor. Fazer convênio com o Senhor significa contratar ele como nosso advogado também. Ele vai estar ao nosso lado. Então, aqui o versículo, logo após explicar essas coisas, ele fala: entrai nele. Então, após o Senhor fornecer luz e verdade, ele convida a entrar nele. Ou como o próprio estudo nosso chama-se, né? Vem e segue-me. O Senhor nos convida a segui-lo. E aqui, então, a gente vai dar continuidade no versículo 11, que diz assim: portanto, juntos escutai e deixai-me mostrar a minha sabedoria e a sabedoria daqueles que diz ser o Deus de Enoque e de seus irmãos. Então, aqui no versículo 11, o Senhor fala: escutai, porque eu vou mostrar a minha sabedoria. Então, olha quanta sabedoria nós vamos aprender aqui na sessão 45. Só um detalhe, né, que o Senhor vai explicar a sabedoria dele, mas não de um jeito complexo, né, porque nossa mente não consegue acompanhar o raciocínio. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Então, para que nós possamos entender, ele fala da sabedoria dele, mas ele fala de uma maneira mais simples, tá bom? Para que nós possamos entender. Aqui o versículo 12, então, já que ele está falando de Enoque, né, o Deus de Enoque e seus irmãos, ele está citando aqui a cidade que foi transladada, que o Senhor tomou para si. Então, aqui no versículo 12, 13 e o 14, diz assim, ó: que foram apartados da terra e recebido em mim. Está falando da cidade de Enoque. Enoque e sua cidade foram apartados da terra, ou seja, foram separados da terra. Eles foram tomados pelo Senhor, tá bom? Uma cidade reservada até que venha o dia da retidão. Dia procurado por todos os homens santos, e não encontrando devido a iniquidades e abominações. Eles confessaram ser estranhos e peregrinos na terra, mas recebendo a promessa de que encontrariam e veriam na carne. Bom, então aqui nesses versículos está falando que o Senhor separou a cidade de Enoque, levou ela, né? E que pessoas procuram isso, né? Um lugar de retidão, tá bom? Mas por conta da abominação da terra, não encontra. Existe muita iniquidade também na terra, então não tem um lugar assim. Então o Senhor separou essa cidade, tá bom? Mas dia virá em que teremos tanto a cidade de Enoque vai voltar, como essa própria terra aqui vai se tornar um lugar de paz, né? Simbolizando aqui o milênio, né? Quando Cristo voltar. E aqui o Senhor falou para eles, né? Para a cidade de Enoque, falando o seguinte, que eles eram peregrinos na terra, peregrinos estrangeiros, tá bom? Então, é igual a promessa que está em Hebreus 11, né, falando dos heróis da fé, que todos esses esperavam na fé e não receberam a promessa ali, né? Receberam a promessa, mas não a concretização da promessa, mas ficaram firmes na fé. O mesmo acontece com a cidade de Enoque. Eles foram tomados pelo Senhor, tá bom? Mas eles ainda, a promessa é que eles veriam na carne o próprio Salvador, tá bom? Então essa é a promessa. Na segunda vinda, Cristo vai estar aqui e essa promessa vai ser cumprida. Aqui,
Aqui eu marquei também que muitas coisas ruins estavam acontecendo ao redor de Sião, da cidade de Enoque. Então não é desculpa para nós, né, nós não nos santificarmos por conta do ambiente que nós vivemos. Então, a cidade de Enoque, se nós estudarmos na Pérola de Grande Valor, seus vizinhos estavam em guerra, queriam roubá-los, e várias vezes ali Enoque tinha que fazer o papel, né, de comandante de exército, né, para defender o povo ali. Então, independente do que está acontecendo em redor, eles estavam reunidos, juntos, fazendo um só grupo de pessoas dignas, tá bom? Então, essa era Sião aqui que o Senhor transladou, levou para o céu, tá bom? Eu acho legal aqui também o nome Enoque. O nome Enoque significa dedicado, né? Pensa um pouquinho nessa palavra, dedicado. O que nós dedicamos? Nós dedicamos o nosso lar, né, para que o Espírito do Senhor possa habitar. Nós dedicamos a capela, né, a igreja, nós dedicamos templo, né? Então, várias coisas nós podemos dedicar, inclusive e principalmente a nossa vida a Deus. Dedicarmos um tempo para ler as Escrituras, para ouvir essa mensagem. Então, eu amo essa palavra aqui, Enoque, porque significa dedicado, tá bom? Não é à toa ou sem fazer nada que eles se tornaram Sião, uma cidade unificada. É com muito trabalho, é com dedicação. Se nós queremos que nosso lar seja um pedacinho do céu, nós temos que nos dedicar também a fazer as coisas do Senhor. Versículo 15: portanto, escutai e arrazoai convosco, e far-lá-vos-ei e profetizarei como fiz com os homens nos dias do passado. Então aqui o Senhor está falando que ele vai profetizar e falar como fez nos dias passados. Então ele vai começar aqui a falar de profecias que já se passaram, tá bom? E depois ele vai falar, aqui ainda eu tenho convênio 45, profecias que ainda vão se cumprir, tá bom? E aqui é como se fosse uma união, né? Por exemplo, existia profecias sobre o nascimento de Cristo. Você conhece alguma profecia que não foi cumprida sobre o nascimento de Cristo? Todas foram. Há profecias de Isaías, profecias de Zacarias. Todas as profecias sobre o nascimento de Cristo aconteceu. Então também todas as profecias sobre a segunda vinda de Cristo também ocorrerão. Tá bom? Então é importante nós sabermos desses sinais, ou seja, desses acontecimentos que vão acontecer antes, para que nós estejamos preparados. Aliás, esse é um dos temas, né, dessa mensagem aqui. Nós possamos estar preparados, né, não ser pego de surpresa aí quando o Senhor voltar, tá bom? Aqui, só para informação, nós vamos ler o versículo 16 agora. Ó, do versículo 16 até o versículo 59, aqui faz uma alusão a Mateus capítulo 24, tá bom? O Senhor vai usar uma linguagem aqui conforme Mateus 24. Porque aqui ele vai começar a falar, conforme ele leu nós lemos no versículo 15, ele falou que ia revelar assim como ele deu a homens antigos. E ele está citando os apóstolos dele, quando ele estava na carne, que ele falou sobre a segunda vinda dele. Então ele vai falar sobre essas coisas, né? Não é uma repetição literal, né? É ensinado de outra maneira, é uma alusão ao Mateus 24. E aí então, após isso, ele vai falar de sinais que vão ocorrer ainda antes da segunda vinda, inéditos, né? Que tem aqui em Doutrina e Convênio, que a gente ainda vai estudar essa semana, tá bom? Então vamos lá aqui do versículo 16 em diante aqui. O versículo 16 diz assim, ó: mostrar-vos-eis claramente como a meus discípulos mostrei, quando estive diante deles na carne, e falei-lhes dizendo. Quando fala que ele esteve na carne, é quando ele nasceu, quando ele era mortal ainda, né? Antes de sua morte e ressurreição, quando ele estava com seus discípulos, inclusive era no Monte, né, das Oliveiras ali, ele do Monte das Oliveiras com seus discípulos, ele olhando Jerusalém, olhando o templo, ele dá alguns ensinamentos ali, inclusive falando, né, quantas vezes, né, quis eu vos ajuntar como uma galinha junta seus pintos. Então foi muitos ensinamentos que ele deu ali, e aqui a gente vai observar alguns deles. Então aqui no versículo 16, ele falou dizendo: como tendes perguntado sobre os sinais de minha vinda? No dia em que
nas nuvens do céu eu vier, na minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais. Bom, então aqui, falando desse cenário, né, dele ter ensinado os discípulos, e agora ele vai repetir algumas coisas para nós aqui, tá bom? Então, Mateus 24 é interessante, eu até vou ler alguns versículos aqui, pelo menos uns dois, que fala as perguntas que os discípulos fizeram a Cristo. Quando será a sua vinda, né? Quando vai ser essas coisas? E aí, então, Jesus Cristo responde para eles ali. Então, esse é o cenário aqui do que Jesus Cristo falou sobre a segunda vinda dele. Tá bom? Então, aqui a gente vê essa conexão das escrituras aqui. Aliás, aqui, né, o Senhor nos dá sinal a fim de nos prepararmos, não é para nos assustar, tá bom? É para nos prepararmos para o dia. Versículo 17 aqui. Pois uma vez, tendo considerado como aprisionamento o longo tempo de vosso espírito esteve ausente de vosso corpo, mostrar-lhe-ei como virá o dia da redenção, e também da restauração de Israel disperso. Bom, então aqui ele vai falar sobre os sinais da segunda vinda dele. Ele falou algo interessante, né, que o espírito sem o corpo ele não tem uma completude. Né? Não podemos receber a glória da plenitude, tá bom? Então, ele fala que vai haver um dia da redenção, que é o dia da ressurreição, tá bom? Aí o corpo e o espírito estarão unidos novamente aqui. E também ele falou que vai falar sobre a restauração de Israel dispersa, tá bom? Então aqui ele vai começar primeiro a falar da dispersão de Israel. A primeira dispersão de Israel, nós temos as 10 tribos perdidas, né? A Assíria veio, levou cativa as 10 tribos, né? E foram mandados para vários lugares em países diferentes. E assim ela se espalhou para todo o canto, tá bom? As 10 tribos. Porém, as outras duas tribos ficaram, né? Judá e Benjamim ficaram em Jerusalém. E aí, então, e a dispersão dessas tribos? Também ocorreu. Após a destruição de Jerusalém, eles são enviados a todo o mundo também. Né? Não é à toa, né, que todo lugar que você vai tem judeu. Tá bom? Tem no Brasil, nos Estados Unidos, todo lugar tem judeu. Teve uma dispersão deles. E também aqui nessas profecias vai falar da coligação dos judeus, deles se reunirem novamente. Bom, que já está sendo cumprido também. Muitos judeus estão voltando para Jerusalém. Vamos lá aqui, o versículo 18 e o versículo 19, né? Falando sobre os sinais da segunda vinda, ele diz assim: Agora vedes este templo situado em Jerusalém, que chamais casa de Deus, e vossos inimigos dizem, essa casa jamais cairá. Até mesmo os inimigos, né, falavam que o templo jamais cairia, tá bom? E os sacerdotes no templo também, né, eles profetizavam dizendo, esse templo nunca cairá, tá bom? E aqui o Senhor vai contra a palavra deles, dizendo que o templo vai cair, né? O versículo 19 aqui diz, em verdade vos digo que a desolação virá sobre esta geração, como um ladrão na noite. E este povo será destruído e disperso por entre todas as nações. Então, quando o Senhor falou da dispersão de Israel, era total, né? Então, as duas tribos que ficam em Jerusalém também acabaram sendo dispersas aí. Doutrina e Convênio 40, seção 45, versículo 20 e 21, diz assim: E este templo que agora vedes será derribado, de modo que não ficará pedra sobre pedra, e acontecerá que essa geração dos judeus não passará sem que se cumpra todas as desolações de que falei em relação a eles. Bom, então aqui é a profecia de Jesus, né, falando da desolação de Jerusalém, da destruição do templo, tá bom? Só pegar o versículo aqui em Mateus 24 rapidinho, e explicando já, vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, Mateus 24, é o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo falando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, Jesus Cristo já havia mencionado, né, pelo contexto aqui que a gente tem, já havia falado sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do templo.
E quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos vieram e falaram da estrutura do templo, né? A gente fica imaginando aquele lindo templo ali. Aquele templo ainda na época de Cristo, acredito que ainda estava em construção, em reforma, né? Aí é o mesmo templo de Zorobabel. Aí Herodes ele começa a construir e fazer ele ficar maior ainda, né? Lembra quando os judeus pediram um sinal para Jesus Cristo, né? Ele falou assim: se derrubar esse templo, em 3 dias eu edificarei de volta. Falando do próprio corpo. E os judeus entenderam que era o templo, né? Aí eles falaram: há 36 anos, né? Esse templo está sendo edificado, construído, e você vai levantar ele em 3 dias. Então o templo estava em reforma constante ali, tá bom? Por Herodes e para ficar maior ainda, tá bom? Então ele ainda estava em crescimento. E então os apóstolos, ao ver aquela grande estrutura, aquele templo gigante ali, né? Eles pegaram e falaram: Senhor, Senhor, olha essas pedras, olha que magnífico, é a casa de Deus. Você acha que Deus vai destruir o templo dele mesmo? Como assim vai ser destruído? E aí Jesus Cristo responde para eles no versículo 2, né? Mateus 24, 2. Jesus, porém, disse-lhes: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Então tudo aquilo que eles estavam vendo ficaria pedra sobre pedra. Então a gente vê aqui que os homens, né, eles veem com bons olhos, né, grandes estruturas, ficaram maravilhados. E Jesus, né, para ele não é nada, né? Ele falou: não, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra aqui. O que não faz muito sentido, né? Porque se você derrubar uma construção, para que você vai tirar a pedra do lugar? Né? E aí eu vou apelar aqui para Flávio Josefo, né? Flávio Josefo ele tem um relato sobre a destruição do Templo de Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém. Tá? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Inclusive, né, pessoas que não acreditam no cristianismo, eles falam que essa escritura ela só pode ter sido escrita depois de tudo ocorrido, porque são muitos detalhes. Jesus quis falar que foi pedra sobre pedra. Inclusive, a sessão inteira de Mateus 24, ele dá alerta: olha, quando cercarem a cidade, corre para o campo, salvou a vida de muita gente que acreditava em Cristo. Quem não acreditou foi para dentro da cidade, ficou sitiado e eles iriam morrer, tá bom? Então Cristo salvou a vida de muita gente ali, quem acreditou na profecia. Então vamos lá aqui rapidinho. Eu vou pegar aqui o livro, um comentário do livro Guerras Judaicas de Flávio José. Flávio José, ele é um judeu, né? Esse nome aqui é que colocaram nele, né? Flávio José. Mas o nome dele em hebraico eu não sei, né? Não ia conseguir pronunciar aqui, tá bom? Mas, então, ele escreveu um livro a respeito da destruição de Jerusalém e eu gostaria de ler aqui as partes que ele escreveu aqui, cumprindo-se assim essa profecia. Diz assim, ó, já é as palavras de Flávio José, ele dizia assim: aquela construção que há tempo, que o templo de Deus havia sentenciado há muito tempo ao fogo, e agora havia chegado ao seu dia fadídico. Um dos soldados, sem esperar ordem, né, eles tinham sitiado ali Jerusalém por 3 anos, né, o povo estava quase morrendo de fome ali, né. Fábio José ele descreve isso no livro aqui também. As pessoas estavam desesperadas ali por comida e tudo. Então, depois de 3 anos, eles invadem, né, eles invadem ali Jerusalém e eles vão destruir o templo. E aqui diz aqui, ó, um dos soldados, sem esperar ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido de um impulso sobrenatural, pegou um tição de fogo de madeira, ardendo em fogo, né? E ajudado por um companheiro, lançou, né, na vidraça dourada do templo. E quando a chama cresceram, os gritos tão agudos quanto a tragédia se ouvia da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chama, não se mostrava misericórdia, nem pela idade, nem pela condição social, nem a crianças, nem velho, né, leigos, sacerdotes,
iam sido massacrados igualmente. O imperador Tito, aqui, né, só um comentário, aqui Flávio José ele está escrevendo o imperador Tito, mas na época da invasão ele não era imperador ainda, tá bom? Ele era o general Tito ali, né? Depois que o pai dele morre ali, ele assume, né, como imperador Tito ali, tá bom? Então aqui ele diz, o imperador Tito determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até o fundamento, né? Ou seja, destruído de tal ponto que parecia que não tinha nada, né? O templo ficou totalmente. O Flávio José ele conta aqui que depois da destruição do templo, né, passou um tempo ali para pilhar, né, para roubar o ouro que tinha no templo, porque quando eles jogaram fogo, aquilo virou uma fornalha, né? O ouro derreteu, caiu entre os assoalhos, né, entre as pedras ali, né, do chão. Então entrou ouro para todo lado. Então, para pilhar o ouro, o que, que eles fizeram? Eles pegaram as pedras e tiraram, né, jogavam as pedras para baixo. Então, veja só, cumpriu a profecia de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. Eles jogaram as pedras para pegar o ouro ali. Então, o lugar onde era o templo ficou plano, né? Se você for hoje lá em Jerusalém, na parte de baixo, você vê as pedras que foram lançadas lá de cima, fazia parte do templo e foram jogadas abaixo lá. Bom, até hoje essas pedras estão lá, né? 2000 e poucos anos atrás ainda. Bom, então esse foi o comentário aqui do Flávio José, interessante, né? Que ele não era cristão, mas ele dando esses relatos aqui, cumpre-se perfeitamente aqui a profecia de Jesus, tá bom? Vou finalizar por aqui, então parei aqui no versículo 21, amanhã a gente continua aqui do versículo 22, vou marcar aqui, tá bom? Até passou mais o tempo aqui, mas é isso. Gratidão por mais esse dia nós estarmos estudando juntos, tá bom? Queria falar que a Igreja de Cristo, ela acredita em revelações, tá bom? Muitas pessoas, por ser tão precisa essa revelação de Jesus Cristo, né? Pegam e falavam, ah, não, mas não tinha... Isso aí foi escrito depois do que aconteceu, né? Eles falam isso, mas nós da igreja, nós acreditamos em revelações, tá bom? A Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, ela acredita nas revelações. Nós temos profetas e apóstolos hoje em dia. Então, nós cremos que Deus, ele revela a sua vontade. Né? Sem falar aqui do versículo 7, né, da seção Doutrina e Convênio 45, também é falado que o Senhor, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o fim desde o começo. Então, não há motivo para nós não crermos nas profecias que o Senhor fala. Então, em Doutrina e Convênio aqui, nós vamos estudar muitas profecias e vai acontecer cada uma delas. E a importância de prestar atenção é para nós nos prepararmos cada vez mais para a vinda do Senhor. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.